Mãe cria suas filhas com amor, e elas a abandonam, mas a vida as castiga e faz elas se arrependerem. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Em uma pequena cidade do interior, nasceu e cresceu uma garotinha que iria virar uma mulher incrível chamada Luísa Oliveira, nunca desejando se mudar para a cidade ou viver uma vida agitada, preferindo sempre a calma e a segurança que o campo lhe proporcionava. E então ela conheceu um belo jovem que a ajudou, quando seu carro havia estragado em uma estrada que ligava a cidade à fazenda. Foi amor à primeira vista. Ele nunca tinha conhecido uma mulher tão bela e determinada. Não deixou a chance escapar e ali mesmo convidou para sair. Não muito tempo depois, seguindo os antigos costumes e tradições, eles se casaram cedo e tiveram 2 belas filhas. Realizando seu antigo sonho, Luísa, junto ao seu marido, criou suas filhas em sua belíssima fazenda. Via todos os dias o sol nascer e também se pôr. Ensinava para as meninas como tratar bem os animais que lá haviam e até mesmo como lidar com as pragas que tentavam arruinar as colheitas e plantações. As meninas sempre foram encantadas com tudo aquilo. Amavam acordar ao som dos galos cantando e ir dormir ao som dos grilos que ficavam à beira de suas janelas. Porém, isso tudo foi mudando de figura à medida em que os anos se passaram. Cada vez mais elas reclamavam de como tudo era monótono e de como não tinham grandes festas ou agitos que uma cidade grande tem. Luísa e seu marido sabiam que esse dia iria chegar, o dia em que somente a linda fazenda e a bela casa não bastariam para suas meninas, e que o desejo de se mudar para a cidade se tornaria maior do que a vontade de viver com os pais. Se prepararam a vida toda conforme elas cresciam e demonstravam descontentamento. Sabiam que seria muito difícil competirem com todo o entretenimento que elas poderiam ter, e ao atingirem a maioridade, as 2 resolveram sair da casa dos pais e tentar a vida na cidade grande. Sendo muito bem educadas e puxando a inteligência da mãe, ambas as filhas conseguiram uma carreira de sucesso no mundo do empreendedorismo. Luísa ficou chocada ao saber que elas se interessavam tanto pelo mundo dos negócios e pelo dinheiro, mas ficou feliz junto de seu marido pela belíssima trajetória das 2. E assim o tempo foi passando. As 2 meninas viraram grandes e poderosas mulheres e agora já tinham até a sua própria família. Entretanto, Luísa e seu marido, juntos há quase 50 anos, não viam tanto seus netos quanto gostariam. Eles não cobravam tanto das filhas, afinal era uma longa viagem da cidade até a fazenda. E com tanta tecnologia e inovação, o que as crianças iriam fazer com 2 idosos em uma fazenda? Porém, aquilo preocupava mais do que eles diziam e até mesmo pensavam. Não era somente os netos que não visitavam, as filhas também não, nem em alguns feriados ou aniversário, e mesmo assim, sabia que nunca poderiam contar com a presença delas ou de suas famílias. Infelizmente, uma grave doença acometeu o esposo de Luísa e ele faleceu, no conforto de sua cama na fazenda onde morou quase toda a vida. Sua mulher não saiu do seu lado em nenhum instante durante as semanas finais, mas o que mais causava dor não era a morte de seu marido, mas sim o pouco caso que as filhas faziam. Elas ligavam ocasionalmente apenas para verificar se ele já havia falecido ou não, o que gerava uma grande tristeza em Luísa. Elas compareceram ao funeral, mas não levaram seus filhos, e afinal por que levariam? Eles mal conheciam o próprio avô. Luísa tentou se aproximar delas durante a cerimônia para buscar até mesmo uma palavra de conforto, mediante a grande tristeza pela qual estava passando, mas as 2 filhas se mostraram frias e sem compaixão, indo embora logo depois do enterro e voltando somente na leitura do testamento. Porém, elas sabiam que não iriam receber muita coisa, e não pelo fato de terem sido filhas ausentes, mas sim porque o pai delas não possuía grandes propriedades ou dinheiro. A maior parte estava com Luísa, a mãe delas. As 2 voltaram para a cidade e Luísa
ficou sozinha naquela grande casa da fazenda. Uma mulher de meia idade que morava na região ficou sabendo do falecimento de seu marido e foi falar com a senhora para saber se ela precisava de algo. Ao ver que Luísa já estava num estado em que precisava de ajuda, a mulher, que era enfermeira, ofereceu-se para cuidar dela algumas vezes por semana, ajudar com a casa e monitorar a saúde dela. Ela aceitou, já que sabia que suas filhas não iriam fazer isso. Elas se tornaram grandes amigas. A enfermeira, que se chamava Paula, vinha visitar Luísa 3 vezes por semana. Ela fazia comida acompanhada da senhora de idade e, é claro, nunca deixou de preparar os seus próprios almoços e estava sempre ali dando dicas. Também fazia os afazeres domésticos da casa e administrava suas medicações. Se suas filhas já não a visitavam antes, a partir do momento que Paula começou a tomar conta da senhora de idade, elas nunca mais apareceram pela região. Luísa já havia se livrado da maior parte de seus animais, deixando apenas o que conseguia tomar conta sozinha, não deixando essa tarefa para mais ninguém a não ser ela, que sentia que toda vez que cuidava deles, ficava mais perto e lembrava de seu falecido marido, que amava essa parte da fazenda. Então, mesmo com a saúde deteriorada, ela fazia de tudo para manter a propriedade rural em boas condições. Em um dia quente, Paula foi fazer uma de suas visitas à velha senhora, para garantir que estava tudo bem e dar os remédios que ela precisava tomar. E se surpreendeu quando entrou na casa. Luísa estava sentada em sua velha cadeira de balanço, que já tinha algumas partes de madeira quebrada devido à ação do tempo e dos cupins. Olhava álbuns de fotos antigas e chorava ao ver as memórias de um tempo que nunca mais voltaria. Se torturando de novo, dona Luísa? Não fique triste olhando essas belas memórias. Fique feliz que pôde um dia vivê-las e agora pode recordar, disse a enfermeira Paula para a velha senhora. Porém, ela sabia que aquilo não era fácil assim. Via quase que semanalmente aquela senhora sofrendo sem suas filhas. Paula também tinha uma filha e sabia o quão mal iria se sentir caso a menina um dia abandonasse e fosse morar longe, sem dar notícias. Decidiu então agir. Esperou Luísa pegar no sono, como fazia todas as tardes depois do almoço, e procurou em seu antigo celular o contato de uma de suas filhas. Mas quando achou, ficou indecisa e começou a relutar se estava fazendo certo, até onde ela poderia se meter na vida daquela família. Mesmo sem saber o que iria dizer e com as mãos suadas, Paula tomou coragem e discou o número de uma das filhas. Ela não ficou surpresa quando, depois de mais de 10 tentativas, nenhuma das filhas atendeu. E se ela estivesse ligando em uma emergência, precisando de ajuda? Pensou ela, indignada com aquilo. Semanas se passaram e uma forte chuva castigou a região, com ventos e raios que destroem plantações, traumatizam animais e até mesmo destroem casas. Chuvas como aquelas eram um pesadelo para todo fazendeiro. Paula então recebeu uma ligação da senhora Luísa. Ela dizia que uma parte do seu telhado havia despencado com tanta água e que não sabia mais para quem ligar. Ao perguntar se ela havia feito a ligação para alguma de suas filhas, a velha senhora apenas disse: "Elas estão sempre muito ocupadas com o trabalho e com os filhos. Está tudo bem, eu consigo me virar sem elas, não quero incomodar." Aquilo havia sido a gota d'água para Paula. Com a casa precisando de reformas que levariam semanas e o estado debilitado da saúde de Luísa, ela comunicou seu marido e filha que levaria a senhora para morar com eles. Dona Luísa não queria aceitar. Ela prometeu ao seu falecido marido que somente deixaria a fazenda para morar em um caixão, assim como ele fez. Porém, ela acabou cedendo ao ver que seria a única solução. Parecia até que a velha senhora sabia que nunca mais voltaria para a fazenda. Ela se despediu de seus animais que ainda restavam, da velha casa e da bela vista, que olhava todos os dias com suas filhas vendo o sol nascer e se pôr, como se quisesse voltar no tempo e viver para sempre aqueles dias. Ao perguntar o porquê da senhora tratar tudo com uma grande melancolia, se iria voltar para lá depois de algumas semanas, Dona Luísa respondeu: "Quando você tiver a minha idade, vai perceber que cada semana deve ser apreciada como um mês e que cada ano deve ser apreciado como uma década. Me despeço dessa forma porque sei que na minha idade o tempo é curto e deve ser admirado." Parecia que ela sabia seu destino, como se tivesse sentido que algo iria acontecer. Dona Luísa faleceu no mesmo momento
momento em que o sol nascia e iluminava a janela do quarto que ela estava ficando na casa de Paula, 2 semanas depois de sair de casa. Ela não teve tempo para voltar para sua velha casa na fazenda, que terminou a reforma mais de um mês depois, por conta de atrasos na obra. A enfermeira então ligou para as filhas para comunicar, e elas receberam a notícia com tristeza. Ao indagar se alguma das duas compareceriam ao funeral, ela recebeu a resposta: "Que diferença fará se formos? Ela não irá notar nossa ausência mesmo. Iremos depois para resolver as questões da casa." Antes de encerrar a ligação, Paula disse tudo o que estava preso na garganta dela durante os últimos meses. Perguntou como poderiam tratar a própria mãe desse jeito, uma mulher que nunca fez mal algum a elas, lhes deu somente amor e carinho. Porém, a ligação caiu antes mesmo que Paula pudesse ouvir a resposta. Algumas semanas depois do acontecido, a enfermeira estava em casa, ainda de luto, conversando com sua filha e ajudando em alguns trabalhos da escola, quando sua campainha disparou em um volume alto e sem parar. Paula foi ver quem poderia estar tocando a campainha de sua casa desse jeito e já estava se preparando para um confronto com as 2 ingratas filhas de sua falecida patroa, mas abriu a porta e foi surpreendida. Era um homem alto de terno preto, um homem que ela nunca tinha visto em sua vida. "Boa tarde, senhora Paula. Eu me chamo João e estou aqui em nome da falecida senhora Luísa", disse o misterioso homem. Ela o recebeu, pediu para entrar e ofereceu um café. Poderia ser um amigo de sua antiga amiga que queria saber o que aconteceu com a senhora, ou até mesmo um filho perdido. Porém, o homem se apresentou como advogado da família. Ele estava ali para ler o testamento de Dona Luísa e falar que Paula e sua família haviam sido escolhidos para herdar a casa e todo o dinheiro que estava na conta da falecida. Apesar de ser modesta, Luísa tinha sido uma das maiores no ramo da agricultura e havia guardado boa parte de seu dinheiro. No momento em que ouviu isso, Paula quase caiu para trás. Nunca imaginou que Dona Luísa tinha sido tão importante quando era mais jovem e nem queria herdar alguma parte de seu dinheiro. Paula passava por algumas dificuldades financeiras desde que seu marido havia perdido o emprego e viu aquilo como uma ótima oportunidade para criar a sua filha e bancar os estudos da menina em uma boa escola. Ficou muito grata pela falecida patroa, que amava ainda mais depois desse belíssimo gesto. O advogado deixou também uma carta feita por Dona Luísa, que teria que ser lida para suas filhas pela própria enfermeira, como desejava a velha senhora. No dia seguinte, um carro encostou na pista de barro que ficava em frente à casa de Paula, e ela logo imaginou que poderia ser pelos gritos de desespero e xingamentos que ela ouvia lá de dentro. Ao abrir a porta, ela pôde confirmar que se tratava das filhas da Dona Luísa, e a enfermeira começou a ouvir coisas horríveis de uma das mulheres. "Você manipulou para isso, não é? Era tudo um plano seu, sua interesseira. Isso não vai ficar assim." Pacientemente, Paula pegou de seu bolso a carta que havia sido deixada e começou a ler em voz alta. "Se vocês duas estão ouvindo isso, então quer dizer que já não caminho mais por esta terra. Imagino que estejam xingando e amaldiçoando a inocente e doce Paula, mas tenho certeza que ela fará um melhor uso da casa e do dinheiro que vocês duas. Imagino que iriam vender ou transformar a minha fazenda em um shopping center ou coisa parecida, e isso eu não posso deixar. Sei que com Paula tudo ficará bem. Quanto ao dinheiro, sei que minhas queridas filhas nunca tiveram tempo para mim, então imagino que também não terão tempo para o meu dinheiro. Deixei para os meus netos uma quantia que poderão acessar quando atingirem 18 anos, pois sei que o pouco contato que tive com eles foi culpa de vocês, e não deles. Adeus e criem bem os seus filhos para que nunca tenham que passar pelo que eu passei." As duas ficaram emocionadas e não conseguiram segurar as lágrimas. Junto da carta havia também um álbum de fotos com fotos de toda a família reunida e feliz anos atrás, que arrancaram ainda mais lágrimas das duas mulheres, que entraram em seu carro e nunca mais voltaram para a região. Paula cuidou da fazenda e se mudou para casa com sua família, comprando novos animais e usando dinheiro para deixar o local ainda mais belo. Ela gostava de pensar que no final de tudo, as duas se arrependeram de tratar os pais com tanto desprezo e de terem abandonado sua família.